Gênesis, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 14. Gênesis 21, 14. Está na tela, vamos acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você pode se assentar. Nós estamos caminhando sobre uma palavra de Deus, sobre uma revelação de Deus, uma orientação que Deus deu ao pastor dessa igreja, que temos um tema para esse ano, que é enxergar as coisas, a vida, o mundo, com os olhos de Deus, num outro prisma, um outro foco, ajustando o foco. E essa noite não vai ser diferente, vamos pensar sobre esse assunto. Eu estava meditando nesse texto, nessa história, melhor dizendo, e eu fui chamado a atenção para esse versículo, quando Deus abre os olhos de Agar no deserto e mostra a ela a água, o sustento, a vida, e ela dá a água para o filho, para Ismael e para ela também, e eles não morrem, e eles continuam a vida, continuam a caminhada. O que me chamou a atenção nesse versículo foi que Deus abriu os olhos dela a partir não da oração dela em si, mas o texto diz que Deus ouviu a oração do menino, Deus ouviu a oração de Ismael, Deus ouviu a oração do filho. A história diz que ela em si, ela não ora. Eles estão numa circunstância difícil, foram expulsos de casa pelo pai Abraão, pelo marido, devido a uma circunstância que a gente conhece a história, e ela está indo errante pelo deserto. E o texto diz que ela não levanta a voz para orar, mas ela levanta a voz para chorar. E ela se distancia do filho, deixa o filho debaixo de uma árvore e vai se distanciar cerca de um tiro de arco. Levanta a voz não para clamar a Deus, mas levanta a voz para chorar, para se lamentar. E ela se derrama em lágrimas. Enquanto de um lado tem uma mãe chorando, do outro tem um menino que está orando, que está clamando. E aí o texto vai dizer que Deus não se compadeceu pelo choro da mãe. Deus não ouviu o choro da mãe, mas Deus ouviu a voz do rapaz. Deus ouviu a voz do menino. E quando Deus ouve a voz de um menino, o anjo de Deus vai até Agar e interroga ela: o que você tem? Por que você está chorando? E ela tenta talvez explicar a situação, e o anjo de Deus fala: se levante, fique de pé, volte até o seu filho, coloque ele de pé, porque eu tenho uma promessa de Deus na vida dele, e eu vou abençoar esse rapaz. Esse rapaz não vai morrer, esse rapaz vai sobreviver e vai viver a bênção de Deus.
Então, quando ela se levanta, o texto diz que Deus abriu os olhos dela. E ela se levantou e fez segundo a palavra de Deus, segundo a ordenança do anjo. Então, os olhos de Agar, eles foram abertos não a partir da sua própria oração, mas foram abertos a partir da oração de Ismael, a partir da oração do filho. Eu me fiz algumas perguntas. Por que Agar, ela não fez essa oração? Por que Agar não orou? Se a gente voltar algumas páginas, até o capítulo 16, do mesmo livro de Gênesis, você vai ver algo interessante. Capítulo 16, versículo de número 6. Capítulo 16, versículo 6 também. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Agar, num episódio anterior a este, a cena era parecida: deserto, solidão, ela sozinha, abandonada pela sua patroa, pelo seu patrão. Quando ela engravida de Ismael, ela começa a ignorar sua patroa. Então a patroa Sarai, mulher de Abraão, diz: olha, Abraão, a tua serva, a minha serva, ela está me desprezando. E aí Abraão diz: olha, faz o que você quiser com ela. Então Sarai também despreza a sua serva Agar, e ela não aguenta a pressão e ela foge de casa. E ela vai para o deserto. E o texto diz que ela vai para o deserto e ela encontra uma fonte de água. Na fonte de água, o anjo de Deus aparece a ela e pergunta: Agar, o que você está fazendo aqui? E ela explica: olha, eu fugi da minha patroa, ela me ignorou e tivemos uma discussão em casa e eu fugi. Então o anjo de Deus: olha, volta para lá, se humilha na mão da tua serva, volta para lá, porque eu vou abençoar esse menino e a sua família, e você e sua casa, volta para lá, para o teu lugar. E ela diz, o texto diz, que Agar invocou o nome do Senhor. Ela orou a Deus e ela disse: olha, não é Deus que vê, eu não estou num lugar que Deus está me vendo, eu estou sendo contemplada por Deus, eu estou orando a Deus, eu invoco a Deus, eu sei o caminho, eu sei o acesso de Deus. E quando ela invoca a Deus, ela clama a Deus, ela está diante de uma fonte de água, ela tem a resposta do anjo, e o anjo tem uma palavra para ela, uma direção para ela, ela volta para casa, e a vida vai seguir como de normal. A vida passa, o tempo passa, e a história se repete, agora com o filho.
O filho, ele caçoa do irmão e a mesma confusão familiar. E agora ela está sendo expulsa de casa de novo. A primeira vez foi uma fuga dela própria, agora é uma exclusão. A própria patroa, Sara, decide que ela saia daquela família, daquela casa. Então ela tem que pegar o seu filho. O pai, Abraão, fica um pouco com o coração doído, mas obedece porque Deus disse que está no controle. Então ela sai também e ela vai para o deserto. Só que nessa segunda saída, ela sai errante, ela sai sem a comunhão, sem o contato com a oração, sem a direção, sem a resposta. Por que Agar, ela saiu errante pelo deserto? Se ela conhecia o caminho da fonte, se ela, quando saiu por si própria, ela sabia exatamente onde estava a fonte de água, ela sabia onde tinha o recurso para ela se sustentar, para ela sobreviver. Ela tem o caminho, o céu aberto, ela invoca o Deus de Abraão, ela sabe o caminho da oração. Então ela invoca, o anjo vem, visita ela, traz palavra, traz direção, e ela volta para casa com água, com palavra, com resposta. Na segunda vez ela sai para o mesmo deserto, só que agora sai errante, sem direção, sem caminho, talvez procurando a fonte que ela sabia onde estava, mas não sabe mais. Ela não consegue mais orar a Deus, ela não consegue mais invocar o Senhor Jeová. Agar sai sem rumo, sem direção, sem palavra, sem resposta, e agora está vendo o filho morrendo, e o menino está debaixo de uma árvore, e ela, que antes sabia onde estava a fonte, antes sabia invocar o Senhor, ela não invoca, ela não levanta a voz para invocar, para orar, mas ela levanta a voz para chorar, e ela não sabe mais aonde está essa fonte, ela está andando errante pelo caminho do deserto. E aí o texto vai dizer que Deus ouve a oração do menino, não o choro dela. Deus ouve a oração do menino, e a partir dessa oração, a partir do clamor desse menino, Deus aí sim volta a visitar Agar e mostra a ela onde está a fonte, onde está a água para a sobrevivência, onde está a solução para o problema dela. E ela sobrevive e alimenta e dá água para o filho, e o filho não morre. Então, os olhos dela são abertos não a partir de sua oração. Os olhos dela são abertos a partir da oração do menino. Perguntas que eu fiz para mim mesmo: por que ela se perdeu num deserto que ela mesma sabia onde estava essa fonte? Por que ela não orou a Deus como da primeira vez? Já que os olhos dela é aberto a partir da oração de Ismael, eu pensei que alguma coisa Ismael fez que fechou os olhos de sua mãe Agar e interrompeu a sua comunicação com Deus. Porque se é a partir da oração do menino que os olhos da mãe é aberto, alguma coisa esse menino fez para que os olhos da mãe não encontrassem a fonte, que ela sabia onde estava, porque ela já foi por esse caminho, ela já encontrou essa fonte um dia. A comunicação dela com o Senhor, o Deus de Abraão, foi interrompida. Ela não consegue levantar a voz para orar, ela não consegue clamar a Deus, ela só chora, ela só lamenta, ela não consegue mais interceder a Deus. Aí, a partir da oração desse menino, Deus abre os olhos dela e a vida segue normalmente, e Deus tem salvação para a casa dela, para a vida e para o filho dela. Então, alguma coisa Ismael fez, alguma coisa aconteceu nesse percurso que interrompeu a comunicação da mãe com Deus e fechou-se os olhos para ver onde estava a água, onde estava a solução para o problema. Para a gente entender esse final de enredo,
a gente precisa voltar lá no início. Vamos lá no capítulo 16, onde estamos. Como começa essa história? Capítulo 16, versículo 1. Acompanhe comigo esse texto. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, veja o pronome possessivo, na primeira pessoa, ela é minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E olha uma informação interessante: depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, é um casal, uma família que tem a promessa de Deus, mas está passando por um processo. Abraão tem a promessa que vai ser pai de nação, pai de nações. Sarai, ela não pode gerar filhos, e eles estão passando por um processo de Deus. Então a mulher pensa: vamos acelerar esse processo. Eu tenho aqui uma serva, ela é minha, ela está sobre minha posse, e ela já está conosco há 10 anos. Olha aqui a informação que o texto diz. Ela já vive com a gente, já aqui em casa, há 10 anos. 10 anos é um longo tempo. 10 anos há um período para gerar uma interação, gerar uma amizade, gerar um convívio fraterno. Há uma relação boa entre elas. Há uma relação saudável. Ela chama de minha, é a minha serva. Então você toma ela e tenha filhos por ela, e vamos trazer a bênção de Deus para a nossa casa. O problema começa a partir do versículo 4, que diz que ele, Abraão, a possuiu, e ela concebeu. Ela engravidou. Ponto. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Então julgue o Senhor entre mim e ti. Um tema para essa reflexão essa noite seria, talvez, enxergando as bênçãos de Deus com os olhos do próprio Deus. Enxergar a bênção de Deus sobre o olhar do próprio Deus. Como que eu vejo a bênção que Deus me concede? Como eu enxergo isso? Como eu consigo administrar as bênçãos que Deus entrega por graça e por misericórdia em minhas mãos? O texto diz que é uma mulher que vive numa casa 10 anos. 10 anos, uma década de relacionamento, uma década de serviço, uma década de empenho, de entrega, a ponto de a própria mulher dizer para o marido: olha, eu vou te entregar a minha serva. Há uma relação saudável construída por 10 anos. E ela tem a oportunidade de gerar filhos, que nessa época é considerado a bênção de Deus para uma família, para uma mulher. Uma mulher estéril é considerada imunda, uma mulher que não tem a bênção de Deus, mas uma mulher que é fértil, ela é tida como abençoada. E Agar é essa mulher. E Agar recebe a graça de Deus de gerar um filho, de ser bênção para gerar uma vida. E ela pega essa bênção e ela transforma na pior ruína da vida dela, da história dela. Quando ela engravida,
ela começa a desprezar a sua patroa e ela começa a destruir um relacionamento de 10 anos. O primeiro sentido é como eu vejo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Deus deu Ismael para Agar, para ela compartilhar Ismael com Sara e Abraão. A bênção de Deus na vida de Agar, gerando Ismael, não é para uso próprio dela, é para ela compartilhar esse menino com Sarai, sua patroa, e que esse menino seja a bênção também na vida dela, no casamento dela, na família dela. Mas, quando ela recebe a bênção de Deus de gerar um filho, essa gravidez, essa gestação se torna, ao invés de bênção, se torna a confusão da vida dela. Porque ela começa agora, já que está grávida, já que tem a bênção de gerar e a outra não, ela começa a desprezar a patroa. Ela começa a desfazer da família que abraçou ela 10 anos atrás. E o texto diz que, versículo 5, ela diz para Abraão: seja sobre ti, seja sobre você a afronta que ela está fazendo. Veja, o que Abraão tem a ver com essa história? Ela coloca a culpa no marido. A ideia foi dela: olha, eu vou entregar a minha serva, talvez por ser tão amiga, tão junto, já há 10 anos, eu te entrego ela. E ele concorda. E agora que a confusão está armada, ela vira para ele e fala: olha, seja sobre você a afronta que ela está me fazendo. Sabe por que ela joga na conta do marido? Volte até o capítulo 12. Você vai entender por quê. Olha o nível que Agar usou para desprezar Sarai. Capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga amém. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. 16. Este, Faraó, por causa dela, por causa de Sara, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Aí eles descobrem, Deus começa a perturbar Faraó, e ele descobre que ela não é irmã, ela é mulher dele. Versículo 19. E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te. E Faraó, versículo 20, deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Agar, quando recebe a bênção de Deus de ser mãe, começa a desprezar Sara no nível 10 anos atrás, e começa a jogar na cara dela, que quando ela entrou no Egito, Abraão mentiu para os homens daquele lugar, e disse que ela era irmã dele, e Faraó olhou Sara, linda, bela e maravilhosa, já que a irmã não é mulher, levou Sara para o palácio e a possuiu por mulher.
e por estar possuindo Sara, entrega a Abraão camelos, jumentos, escravos e escravas, e nesse lote de escravas quem vai? Agar. E quando o faraó descobre que aquilo é mentira, e pede para que Abraão saia do Egito, porque Deus está pesando a mão sobre aquele lugar, Abraão sai de lá e leva sua mulher, leva seus camelos, leva suas jumentas, leva seus bois, leva sua riqueza, leva seus escravos e suas escravas, e Agar está lá. E 10 anos depois, quando a mulher recebe a bênção de Deus, para compartilhar com a patroa, para entregar a bênção também para ela, agora, já que ela está sendo abençoada, ela faz um remember, e diz para a patroa: lembra que você foi usada lá na minha terra do Egito? Lembra que teu marido enriqueceu porque você estava deitando lá com o meu rei lá da minha terra, lá do Egito, do faraó? Eu sou mãe e você não é. Eu tenho a graça de Deus de gerar um filho e você não. Porque você está sendo vista como uma adúltera. Você se concordou com teu marido de contar uma mentira que era irmã, e vocês enriqueceram porque você estava com o faraó. Por isso que Sara, no momento da discussão, diz a Abraão assim: olha, seja sobre você a afronta que ela está fazendo a mim, caia sobre você, porque você que é o culpado de tudo isso, foi você que mentiu 10 anos atrás, foi você que ficou com medo de morrer, foi você que disse que eu só era sua irmã, foi você que deixou o faraó me possuir. Seja sobre você essa afronta. Julgue Deus entre mim e ti agora, para ver quem é que tem culpa no cartório. E agora eu tenho que receber essa afronta, uma escrava, uma mulher que eu abri a casa, 10 anos aqui de relacionamento, agora ela lança na minha cara todo esse passado, e ela está agora se gabando, se crescendo, porque é mãe e eu não. Como que nós estamos vendo, irmãos, a bênção de Deus na nossa vida? Diga assim comigo: a bênção de Deus na minha vida não é para eu desprezar ninguém. Quando Deus te abençoa, o que você faz com isso? Quando Deus abre as portas, o que é que você está fazendo com isso? Você está compartilhando essa bênção? Você está gerando Ismael para que quando ele nascer, você compartilhar com Sarai, para que a felicidade que você tem de gerar um filho seja a mesma que ela, que esse menino traga felicidade para você e para ela, que esse menino traga alegria para você e para ela? Ou você pega a bênção de Deus e despreza todo mundo, família, amigos, e canta aquele hino que estão cantando aí: agora vai ter sabor de mel. Tem um texto em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Esse mal aí não está só no objeto que está sendo pedido. Não, você pediu mal, você pediu um carro, você pediu mal, você tinha que ter pedido uma moto, não um carro. Não é só o mal no sentido do objeto pedido. Mais do que isso, a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal com mais intenções, com outros projetos na mente. Deixa só Deus me abençoar, porque quando Deus me abençoar, eu vou virar as costas e nunca mais ninguém vai me ver aqui nesse lugar. Não, eu estou só esperando Deus abrir a porta, porque quando Deus abrir a porta, eu sumo dessa casa, eu troco o telefone, ninguém mais me acha, ninguém mais me vê, e todo mundo vai ver o que Deus fez na minha vida. Aquele que me viu, como é que é a música? Aquele que me viu na prova, no palco, vai me ver no palco e vai ter que engolir. O que você está fazendo com a bênção que Deus dá sobre você, meu irmão?
Diga para o seu irmão aí, compartilhe a bênção que Deus te dá, compartilhe em nome de Jesus. Não despreza ninguém não, irmãos. Não despreza ninguém não. Agar, ela surtou e, olha, lembra 10 anos atrás o que você fez, o que Abraão fez, e Sarai teve que aguentar aquilo. E nesse momento, elas têm uma discussão calorosa, ela faz ofensa e recebe ofensa, e ela não aguenta e ela foge. E ela foge para o deserto, e ela sabe exatamente onde está a água, e ela vai até a água, e ela sabe invocar o nome do Senhor, e ela invoca o Todo-Poderoso, e o anjo vem e traz respostas, e traz palavra. Agar, volta para lá, se humilha, olha, pensa bem no que você fez, volta para lá, porque eu tenho bênção para você, para esse menino, volta para lá. E ela tem que voltar, e talvez pedir desculpa à patroa, e talvez pedir perdão, e tentar recomeçar essa história. Aí, o texto diz que ela volta, eles continuam a vida. Aí lá para o capítulo 21, vamos lá agora, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Acompanhe esse texto comigo. Quantos acharam? Digam amém. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, ri-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, passam-se alguns anos, e a gente tem essa informação se a gente voltar aqui no capítulo 16, no versículo 15. O versículo 5 do capítulo 21 diz que tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque. E o versículo 15 do capítulo 16 diz que Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então, com 86 anos, Ismael nasceu. Quando o pai Abraão tinha 86 anos. Quando ele fez 100 anos, Isaque nasceu. Quantos anos se passaram? 14 anos. 14 anos para tentar consertar aquela confusão que aconteceu. 14 anos depois, Isaque nasce, a mãe fica feliz, a mãe fica alegre. Deus me deu motivo de riso. Se ela fala que agora ela tem motivo de riso, é porque ela passou 14 anos sem sorrir. 14 anos pensando, lembrando naquelas ofensas, naquelas diretas, naquela discussão, e Agar tendo que viver ali agora, e Ismael crescendo, e aquele desconforto familiar. 14 anos depois, a bênção dela chega, Deus agracia ela também, e agora ela está fértil, e ela dá o filho prometido ao marido, Abraão fica feliz, e agora ela está radiante. Deus me deu um motivo de riso, agora é bênção, agora é alegria, até o versículo 8, que diz assim, capítulo 21, versículo 8, Isaque cresceu, e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Versículo 9, vendo Sara
que o filho de Agar a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita agora não mais a minha escrava, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será o herdeiro com Isaque, meu filho. Enxergando as bênçãos de Deus com os olhos de Deus, no primeiro plano é como eu vejo a bênção de Deus na minha vida. O que Deus está fazendo comigo é para que eu despreze pessoas ou é para que eu compartilhe com pessoas? No segundo momento, é enxergar as bênçãos de Deus com os olhos de Deus, as bênçãos de Deus na vida do meu irmão. Ismael tem 14 anos e nasce um bebê na casa. Até os 13 anos, ele era o centro das atenções. Até os 13 anos, ele era o filhinho querido do papai. Até os 13 anos, ele era aquele filho querido, o filho único. Até chegar o irmão mais novo. Quem tem irmão mais novo aqui? É bênção, né? É bênção. Eu estou vendo isso lá em casa, que a minha sogra recebeu a visita das minhas sobrinhas. Elas moram na Bahia, a mãe foi morar na Bahia, levou as meninas e elas passam as férias comigo. Então, uma tem 11 para 12 anos e a outra tem 6. Sempre vai fazer um favor, chama a mais velha. Vai buscar o pão na padaria, chama a mais velha. Vai ajudar a lavar a louça, chama a mais velha. E enquanto a mais nova fica deitada, lendo livro, no smartphone. Quando vai fazer carinho, vai brincar, é com quem? Com o irmão mais novo. Oh, queridinho, bonitinho, lindinho. E o filho mais velho deve ficar assim, cara. Meu Deus. Ismael era feliz até os 13, quando Isaque nasceu. Até aqui foi legal, né? Um irmão mais novo, que bênção, que alegria. Até o menino crescer. E quando o menino cresceu, o pai deu um grande banquete. Quando ele cresceu, foi desmamado, o pai Abraão não fez nada. Não, o texto não diz que ele ganhou banquete, que ele ganhou bicicleta, que ele ganhou PlayStation, não ganhou nada. O irmão mais novo, quando desmamou, uau, ganhou uma grande festa. Imagina isso na cabeça do irmão mais velho. Ué, ele ganha e eu não? Ele pode e eu não? Ele é o queridinho agora e eu não mais? E o texto vai dizer que o irmão mais velho, quando vê o crescimento do irmão mais novo, o que faz? Começa a caçoar do irmão mais novo. O que você faz quando vê que o seu irmão está sendo abençoado também? Você caçoa dele? Você inveja ele? Você despreza ele? Ou você vive aquele texto que diz assim: chorai com os que choram, mas também se alegrai com os que se alegram. Chorar com os que choram, a gente chora, né? A gente fica triste, fica abalado. Agora, se alegrar com os que se alegram, é só para quem consegue ver a bênção de Deus com os olhos do próprio Deus. Porque se meu irmão está sendo abençoado, eu não vou caçoar dele, eu não vou implicar com ele, eu não vou ir lá no pai e falar: pai, por que você dá para ele e para mim não? Por que ele tem festa e eu não? Por que ele tem banquete e eu não? Isaque cresceu e foi desmamado. E quando foi desmamado, ganhou uma grande festa. É para o irmão mais velho falar assim: olha, deixa eu ajudar a encher a bexiga aqui. Deixa que eu compro o bolo, eu já tenho uma mesada, deixa que eu trago o refrigerante. Meu irmão mais novo foi desmamado, meu irmão mais novo vai ganhar uma grande festa. Mas a gente não consegue fazer isso. Meu irmão está sendo abençoado, meu irmão está ganhando festa, eu vou começar a caçoar dele. Diga assim: irmão mais novo também cresce e merece
também ser abençoado. Eu nunca mais esqueço quando o pastor me direcionou para a congregação, para pastorear a Betânia. Teve alguém que teve a capacidade de falar assim para mim: o pastor está te mandando para lá para te esconder. Me esconder? Não, porque você aqui na sede, você agora está começando a pregar e o pessoal está te vendo, aí o pastor pega você e te esconde lá no Morro do Adeus para ninguém te ver mais. Diga assim comigo: quem sabe quem é, não se preocupa com o crescimento de irmão mais novo. Deus tem bênção para o irmão mais velho, para o irmão mais novo, para o irmão caçula. Deus tem bênção para todos nós. Não precisa esconder ninguém. Lembra do pai de Davi que tentou esconder ele? Não tem como, porque Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. E quando Deus procura, ninguém esconde, irmãos. Ninguém esconde ninguém da bênção de Deus. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. O problema é que quando a gente é irmão mais velho, a gente acha que o irmão mais novo não tem direito também. Não, chegou aqui agora, eu já estou aqui há 20 anos, eu já sei aqui como que faz. Não, baixa a tua bola. Primeiro papai vai abençoar aqui o mais velho, mais maduro, e depois vai abençoar você. Enxergando as bênçãos de Deus com os olhos de Deus. Deus abençoou Agar para ela compartilhar Ismael com Sara. Ela não entendeu nada e ela fez a bênção dela como desprezo para alguém. O tempo passou, Ismael fez a mesma coisa com o irmão, porque Ismael foi criado, é fruto da mãe que não soube administrar a bênção de Deus na vida dela. Como que um menino de 14 anos vai agir com essa sagacidade toda de desprezo, de malícia? Esse caçoar aqui, irmãos, é uma palavra branda, mas você pensa o que Ismael fez com o irmão mais novo, o ódio que tinha na vida dele, a mágoa com o pai, com a mãe, aquela família toda destruída, ele desprezando o irmão como a mãe fez com a madrasta, e uma confusão danada. Aí a gente entende por que Deus abriu os olhos de Agar no deserto, não pela oração dela, mas pela oração do filho, pela oração do menino. O que é que Ismael orou naquele dia, irmãos? Qual foi a oração de Ismael naquele dia? A oração de Ismael foi: Deus, me perdoa de tudo isso, Deus. Deus, conserta tudo isso, Pai. Eu não quero desprezar meu irmão, ele é do meu sangue, é da minha família. Se ele está sendo abençoado, eu quero me alegrar com a bênção dele. A gente vai construir uma família saudável. Ele merece bênção também. Eu vou ser abençoado, ele também. Deus, resolve isso, conserta isso, me dá uma chance de resolver isso. Quando o menino está orando, a mãe que está chorando, toda cheia de complexo, toda complexada, que arruinou a vida, que destruiu a vida dela e a vida do filho, e que não tem mais solução para o caso dela. Quando o menino ora, o anjo de Deus ouve a oração dele, vai lá na mãe e descortina os olhos, e ela vê a fonte de água, e ela vê o poço. E o texto termina dizendo, no versículo 19 do capítulo 21, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Versículo 20, para a gente encerrar, olha o que diz: Deus estava com o rapaz, Deus estava com Ismael, Deus estava na vida daquele menino, Deus estava na vida daquele moço. E por que Deus estava? O versículo continua. Deus estava na vida de Ismael, que
Número 1, diga: cresceu, habitou, se tornou. E o versículo 21 diz que ele casou, diga, casou com uma mulher da terra do Egito. Sabe por que tudo isso? Porque Deus tinha prometido, lá no versículo 13, olha o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 21. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação. Ou seja, eu tenho bênção para o mais novo, mas tenho bênção também para o mais velho. E porque o mais velho me clamou, eu abri os teus olhos para você trazer sustento para ele, sustento para você. E um menino que iria morrer debaixo de uma árvore, porque levantou a voz a Deus e clamou. Deus fez com que a mãe ajudasse ele, colocasse ele de pé, desse água para ele. E esse menino também, assim como Isaque, esse menino cresceu, esse menino habitou, esse menino se tornou flecheiro, habitou no deserto e casou com uma mulher da sua terra, da terra do Egito. Deus, irmãos, tem bênção para nós como uma bênção completa. Ismael foi abençoado no crescimento, na habitação, no casamento e na atividade profissional. Ele cresceu, ele habitou no deserto, ele se tornou flecheiro e ele casou com uma mulher. Ismael cresceu. Deus, quando tem bênção para nós, é uma bênção completa. Bênção de crescimento em todos os níveis. Crescimento financeiro, crescimento social, crescimento intelectual, crescimento na área social. Deus, Ele, quando me abençoa, Ele também me abençoa na área da habitação. Ismael habitou no deserto, ele teve uma moradia, ele teve direito a uma casa, ele teve direito de um teto para dormir. Ele se tornou flecheiro, ele teve uma atividade profissional, ele teve uma remuneração, ele teve um trabalho digno, ele teve a honra de ter a sua carteira assinada, se fosse nos dias de hoje. Ele foi honrado, foi abençoado por Deus, e ele foi abençoado no nível do relacionamento. Ele casou com uma mulher. A bênção foi completa. Habitação, crescimento, casamento e atividade profissional. Diga para o seu irmão assim: em nome de Jesus, vamos ver a bênção de Deus como Deus vê também. Quando Deus te abençoar, irmãos, não despreze ninguém. Não use isso de artifício. Não use isso para lavar. Agora eu vou lavar a alma. Não esquece isso, irmãos. Agora vai ter que me engolir. Não faça isso. Não, agora vai ver quem eu sou. Agora vocês vão ver quem é que está falando. Não faça isso. O que Deus te deu é para você compartilhar. O que Deus dá para você é para você compartilhar. Agar, o filho não é só teu, o filho é de Sara. Olha, compartilha a felicidade. Vamos se alegrar todo mundo. E quando Deus abençoar o meu irmão, pode ser mais novo, pode ser mais velho, eu não vou caçoar dele. Eu não vou invejá-lo, eu não vou discriminá-lo, eu não vou querer fazer nada que não seja a bênção de Deus. Ele está sendo abençoado? Glória a Deus pela vida dele. Deus seja na vida dele. Ontem mandei uma mensagem para o pastor e compartilhei uma bênção com ele. Eu fiquei feliz pela resposta, porque é um sentimento de amor, de pai para filho. Não sei em outros lugares se teria essa liberdade. Talvez alguma coisa diferente. Mas é alguém que consegue olhar, ver uma pessoa sendo abençoada e decide se alegrar com a bênção também. Amém ou não amém, irmãos?